Boa tarde, vamos dar continuidade a português e vamos iniciar hoje uma unidade nova, a unidade 5. Lá na página 165, nós temos aqui algumas fotografias de antigamente. Olha como elas eram lindas. Eram fotos em preto e branco, não existia a foto colorida que nós temos hoje, muito menos digital, né? Você pega lá o seu celular e bate uma fotografia. Não existia isso, nem celular tinha. Então, as fotografias tiradas, elas eram preto e branco. E quando não tinha a fotografia, a máquina de fotografar, as fotos, as imagens das pessoas eram pinturas. Então, muitas pessoas pediam para pintar, fazer quadros. Então, porque naquela época não existia a fotografia, né? Depois de muito tempo, eles inventaram a máquina fotográfica, que tinha um profissional, né, que só fazia essas fotografias. Elas saíram assim, todas em preto e branco. E que, por sinal, eram lindas, né? Eu adoro olhar as fotografias antigas. Se vocês pedirem para as bisas de vocês, provavelmente elas vão ter para mostrar para vocês. E aí vocês guardem com muito carinho, uma preciosidade, certo? Olha aqui umas construções antigas, também fotos preto e branco. E temos aqui alguns, pouquíssimos, né? Mas alguns objetos antigos. Aqui, um modelo de carro antigo da época. Tinha uns outros, eram mais antigos, que tinha uma manivela aqui na frente, ó, que você tinha que dar, como se fosse dar corda, né? Então, você tinha que dar, como se fosse dar corda no carro para o motor funcionar. Não é igual a gente hoje, a mamãe ou o papai vai lá, ou vira a chave para funcionar, ou aperta o botão dentro do carro para funcionar, né? Antigamente você tinha que, era uma manivela, você tinha que fazer assim, igual aqueles carrinhos, né? E para poder funcionar o carro, pegar o motor do carro. Aqui uma TV, preto e branco. A TV parecia uma caixa. Pega uma caixa de papelão, é como se fosse uma TV de antigamente. Muitos devem conhecer, porque ela não é tão antiga assim. Não tem muitos e muitos anos que a TV que nós temos, que é fininha, que ela existe. Tem muitas casas ainda que tem essas TVs em forma de caixa. Só que a TV que nós temos, né, ela ainda é colorida. Mas antigamente ela era preto e branco. Não tinha cor. E era assim, igual você tá olhando aqui essas fotografias. Então, você tá assistindo um filme, um desenho animado, ó, ia estar assim, com a imagem preto e branco. E o mais interessante era assim, eu fui dessa época. Quando você queria trocar de canal, você tinha que levantar da onde você estava, se você estava na cama, se você estava no sofá, você tinha que levantar, ir até a TV e trocar do canal. Às vezes eu lembro que às vezes eu queria aumentar um pouquinho o som da minha TV, eu tinha que levantar e aumentar. Aí eu voltava para o meu lugar e percebia que ou ela estava muito alta ou eu não tinha aumentado quase nada. Eu tinha que voltar lá de novo na TV e aumentar ou abaixar o volume da minha TV. Hoje não, hoje a gente tem um controle remoto, tem televisores que a gente bate palma, a gente fala que ele muda, né? Se você abaixa o volume, ele abaixa. Então, nós temos hoje muita tecnologia. E antigamente não tínhamos. Aqui o telefone. Esse telefone aqui nem é muito antigo, né? Temos telefones muito mais antigos. Aqueles que você encosta, você só coloca aqui, encosta a boquinha assim para falar, né? Tem muitos outros antigos também. E aqui é uma máquina de datilografar. Hoje vocês escrevem no computador, né? Digitam no computador e mandam imprimir na impressora. Naquela época não, você colocava uma folha, né? Puxava a folha e datilografava, né? Não falava digitar, datilografava e o professor, mas se eu errasse? Se você errasse, não tinha um delete, igual nós temos no computador, você tinha que tirar a folha e fazer tudo de novo.
Mas é muito legal. É muito bom a gente lembrar do passado. E se você, claro, vocês não vão lembrar do passado, porque vocês não viveram o passado, mas vocês podem conhecer o passado. Como? Perguntar para a avó, perguntar para a bisa, que elas contam, elas mostram fotos. Tem muita gente que tem coisas antigas em casa. Tem muita mãe que acha lindo lá, que pegou da bisa, que pegou da avó, que deixa hoje de enfeite em casa. Isso é um valor sentimental muito grande. Então, a gente tem que realmente lembrar muitas coisas do passado que fazem muito bem, trazem muitas histórias para gente. Vamos ler agora esse texto da página 166, que eu não consigo olhar o título do texto, porque a coisinha está na frente. Bom, meu nome é Ana Maria Machado e eu vivo inventando histórias. E dessas que eu escrevo, algumas viram livro. Adoro o meu trabalho. Ainda bem, porque acho que não ia conseguir viver se não escrevesse. Já fui professora, já fui jornalista, já fiz programa de rádio, já tive uma livraria e nesse tempo todo nunca parei de escrever. Nasci e me criei no Rio, mas quando era criança costumava passar os verões na praia de Manguinhos, lá no Espírito Santo. Ficava quase 3 meses por ano à beira do mar, com meus avós, junto à natureza e às tradições. Como não havia eletricidade, todas as noites as pessoas se reuniam para contar e escutar histórias. Cada adulto tinha a sua especialidade, contando os mais variados tipos de história. Tenho certeza que sem os verões em Manguinhos, eu escreveria bem diferente. Por que ela fala que ela escreveria bem diferente? Porque ela é uma escritora, ela adora escrever. E quando a gente gosta de escrever, a gente acaba escrevendo também muitas histórias que a gente ouve. E quando ela ia passar os verões lá na casa dos avós, cada um gostava de uma especialidade, gostava de contar um tipo de história. Então, tem gente que gosta de contar histórias de aventura, outros gostam de contos de fada, romance, outros gostam de contar histórias de terror. Então, é cada um. E quando a gente ouve muitas histórias, quando a gente lê muito, a gente começa a ser muito criativa, a gente começa a ter muita criatividade. E foi o que aconteceu. Então, ela sempre gostou de escrever. E isso ajudou muito, essas histórias de quando ela era pequena e ela ia ouvir as histórias lá na casa dos avós. E ajudou muito, né, ela a escrever todos os seus livros. Então, lembra sempre que a Pro fala, leiam bastante, que isso ajuda muito. Além de você conhecer as palavras, além de você saber como escreve, você também vai ter muita criatividade. Quando você for ter que escrever algum livro, quando você tiver que escrever alguma atividade, até mesmo lá no vestibular que você tem que fazer uma redação, se você leu muito, você consegue, tá bom? Vamos para a página 167. Deixa eu pegar aqui meu livro, porque alguma página fecha aí para mim, você não consegue enxergar lá em cima. Continuando a história, ó. Aprendi a ler sozinha, com menos de 5 anos. Foi nesse período que encontrei o livro que marcaria a minha vida para sempre. Reinações de Narizinho. No meu aniversário de 7 anos, ganhei de presente um marcante e inesquecível diário. Era um fichário preto, de 3 furos, onde eu podia guardar tudo o que eu quisesse e entrar e trancar para ninguém ver. Na primeira página tinha um desenho lindo, feito por encomenda a um pintor argentino chamado Caribé. A minha adolescência foi repleta de livros que me proporcionaram grandes prazeres e descobertas.
Ficava abismada, maravilhada, com o jeito de escrever de grandes autores e cronistas como Rubem Braga. Na escola, em casa e com meus amigos, estava sempre rodeada de gente que também gostava de curtir a vida, tendo bons livros ao seu redor. Chegou a hora de fazer vestibular e eu não tinha ideia de que curso escolher. Na dúvida entre química e arquitetura, acabei optando por geografia, olha só. Pensando que aprenderia assuntos como geografia, economia ou entenderia de modo mais profundo a sociedade brasileira. O que eu queria mesmo era trabalhar como pintora. Menos de um ano depois, mudei de curso e fui estudar letras. Também comecei a trabalhar como professora, dando aulas de português, latim e francês em inglês, numa escola americana. Mesmo com tantas atividades, ia seguindo com a carreira de pintora, fazendo exposições individuais e coletivas. Meu primeiro livro infantil foi Bento, que Bento é um frade. Foi publicado 5 anos depois da minha chegada. Ele fazia parte da coleção Livros de Recreio. Outra série foi montada pela editora Abril, Histórias de Recreio. Os meus títulos foram Severino Faz Chover, Currupaco Paco e Comilão ou Comilão. Cada um com 4 histórias. Os últimos anos têm sido principalmente de coisas boas, que as outras a gente esquece. 2 netos maravilhosos, Henrique, em 1996 e Isadora em 2000. Neste mesmo ano, ganhei também o prêmio Hank Christian Andersen, coisa que me trouxe muita alegria. É incrível saber que um júri internacional, sem nenhum brasileiro, analisou o conjunto da minha obra e concluiu que eu merecia ser considerada a melhor autora do mundo. Ana Maria Machado, Primeiros Passos. Foi tirado da internet essa informação, 5 de abril de 2019. Essa é a Ana Maria Machado, ela está viva, nasceu em 1941, lá no Rio de Janeiro. É considerada uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira. Ela escreve há 40 anos e possui mais de 100 livros publicados e 20 milhões de exemplos vendidos. Sua obra está traduzida para 20 idiomas, então quer dizer que ela é brasileira, ela escreve livros. Então, olha lá, 20 idiomas diferentes, inglês, francês, espanhol, já pegaram as histórias dela e traduziram para a língua deles, tá? Ao longo de sua carreira, conquistou muitos prêmios, tanto no Brasil quanto no exterior. Hoje, Ana Maria ocupa a cadeira número 1 da Academia de Letras Brasileiras. Vamos descobrir quantos anos ela tem? Ó, quantos anos ela tem? Nós estamos em que ano? 2020. 2020. Ela nasceu em 1941. 1941. Então, nós vamos tirar, fazer uma subtração. Gosto de mudar de cor para fazer a conta. Olha lá. 0 dá para tirar 1? 0 dá para tirar 1? Não, não dá. Então, o que que faz? Vai lá, ó, aqui é unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Não dá. Então, vai lá na dezena, pega emprestado aí. Reagrupa. Formamos quanto? 10. Agora, 10 dá para tirar 1? Dá. Sobra quanto? 9. 1 dá para tirar 4? Não dá. O que que vai fazer? 1 vai lá para centena. Ô, amigo centena, será que você não poderia, você não tem nada aí para me emprestar não, para reagrupar comigo, para que eu possa tirar com 4? A centena vai falar assim, poxa, amigo, não tenho, mas calma aí que eu vou resolver para você, eu vou tentar te ajudar.
Aí a Centena vai lá para a unidade de milhar e fala assim, unidade de milhar. Poxa, unidade de milhar, você não pode reagrupar um aí para mim, não, que eu preciso ajudar meu amigão Dezena? Aí ele fala assim, claro que sim. Aí a unidade de milhar, ó, vai ficar com um, porque ela vai reagrupar aqui com a Centena. Aí a Centena vai ficar feliz, vai voltar para a Dezena e falar assim, ô Dezena, ó, agora eu tenho 10, eu posso te ajudar. Você ainda precisa me ajuda? Dezena, claro que eu preciso da sua ajuda, Centena. Então vamos lá, ó. Então eu vou reagrupar um para você. Então, eu vou ficar com 9, porque eu tenho 10. Eu vou te ajudar com 1, vou ficar com 9. E você vai ficar com 11. Olha lá, 11 tira 4. Quanto que dá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu 7. 9 tira 9, 0. 1 tira 1, 0. Quantos anos, então, a Ana Maria Machado tem? 79 anos. E descobrimos a idade dela. Vamos para a página 169 e 170. Você conhece a autora do texto? Quem conhece aí a autora do texto? Quem já leu algum livro dela, da Ana Maria Machado? Você acha que a história narrada é verdadeira? O que ela contou pra gente? Ou a história que você leu lá, você acha que é verdadeira? Você conhece ou já ouviu falar da Praia de Manguinhos? É uma praia que existe mesmo. Você já leu ou ouviu falar de alguns autores mencionados no texto? Exercício 2. Identifique no texto as informações a seguir. Em que cidade a narradora nasceu? No Rio de Janeiro. Lembra? Nome de cidade, letra maiúscula. B. Qual é a profissão de quem conta a história? Qual que é a profissão de quem conta a história? Escritora. Destaque no texto 5 palavras ou expressões que revelam que a autora faz um relato sobre a vida e não sobre a própria vida, sobre a vida dela e não de outra pessoa. Como assim, Pro? Olha lá, vamos lá. Ó, por exemplo, ó, no meu aniversário. Então, quer dizer que é dela, que ela tá falando dela, não tá falando no aniversário da minha amiga. No meu aniversário, ó, marcaria a minha vida. Ficava abismada. Então, vamos lá, ó. Eu coloquei aqui, ó. Meu nome é, nasci e me criei, ganhei, meu primeiro livro, aprendi a ler, entendeu? Então, todas essas frases, todos esses pedacinhos aí indicam que é ela, tá falando dela e não de outra pessoa. Eu coloquei esses 5 exemplos, mas você põe os que você quiser. Deixa eu pegar meu livro aqui. Releia e ordene os fatos a seguir de modo com a sequência em que aparecem na narrativa. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui 6 frases. A gente tem que pensar qual dessas frases apareceu primeiro. Menos de um ano depois, mudei de um curso e fui estudar letras. Nasci e me criei no Rio. 2 netos maravilhosos. Meu primeiro livro, Bento que Bento é o Frade, foi publicado 5 anos depois da minha chegada. Aprendi a ler com menos de 5 anos. Neste mesmo ano, ganhei também o prêmio Hank Christian Andersen. Qual que é a primeira frase que apareceu lá na história? Nasci e me criei no Rio. E a segunda frase? De acordo com a sequência da história, tá? Aprendi a ler com menos de 5 anos. Menos de um ano depois, mudei de curso e fui estudar letras. Meu primeiro livro, Bento que Bento é o Frade, foi publicado 5 anos depois da minha chegada. 2 netos maravilhosos. Neste mesmo ano, ganhei um prêmio Hank Christian Andersen. Certo? Então, ficou aí
315426. Sim. Releia o trecho a seguir, converse com seus colegas e responda as questões. Tenho certeza que sem os verões em Manguinhos, eu escreveria bem diferente. Por que os verões em Manguinhos influenciariam a escritora Ana Maria Machado? Lembra que eu falei lá atrás? Porque o que ela ouvia das pessoas? Né? Porque olha lá, porque ela ouvia muitas histórias que passava com seus avós em Manguinhos. Lembra que os avós contavam muitas histórias da vida deles? B. Você faz algo, não precisa usar as palavras da Pro, usa as suas palavras, tá? Você faz algo que considere influência de alguém? Se sim, registre o que é e qual é a experiência. Como assim, professora? Por exemplo, você faz alguma coisa, você tem costume de fazer alguma coisa, mas porque você aprendeu com alguém que tem que ser assim? Provavelmente você faça alguma coisa que você aprendeu com seus pais, ou com seu avô, com seus avós, e você acha que é certo, porque é isso que você aprendeu. Então, você é uma resposta pessoal. Página 171. Leia o trecho a seguir. Em 1979, um dia quis dar um livro a uma sobrinha que fazia anos. Qual é o significado da expressão da fazia anos? O que é fazia anos? Fazia aniversário. B. Escreva essa frase substituindo a expressão destacada por um sinônimo. Sinônimo é o que significa, tá? Tem o mesmo sentido. Então, você vai escrever, ó. Em 1979, um dia quis dar um livro a uma sobrinha que fazia aniversário. Olha, que fazia aniversário. Então, eu troquei fazia anos por fazia aniversário. Ao falar sobre sua vida, Ana Maria Machado oferece referências aos seus leitores. Complete a tabela com as informações abaixo. Semelhanças entre seus gostos e os da Ana Maria Machado. Tem uma resposta pessoal. Então, o que é semelhança? O que a Ana Maria Machado gostava que você também gosta? Olha lá no texto. Professor, ela gostava de ouvir histórias. Eu também gosto de ouvir histórias, então eu vou colocar aqui que a minha semelhança é ouvir histórias. Ela gosta de escrever, eu também adoro escrever. Então, eu também vou colocar a minha semelhança, algo parecido que eu e ela temos, era ouvir histórias. Diferenças entre você e Ana Maria Machado. Ela gostava muito de ir para casa, lá para a praia, onde os avós moravam, lá em Manguinhos. Eu não vou para lá, então é uma diferença nossa. Então, assim, é uma resposta sua, tá? Cada um a sua aqui. Você sabia? A escritora Ana Maria Machado é integrante da Academia Brasileira de Letras, ABL, foi eleita para a cadeira 1 em abril de 2003 e sua posse aconteceu em agosto do mesmo ano. Fundada em 20 de julho de 1897 no Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Letras tem como objetivo reunir os escritores considerados importantes para a língua portuguesa e para a literatura. Então, aqui é onde os escritores mais importantes se reúnem aqui, tá bom? A última atividade na página 172 e 173. Leia as dicas abaixo e complete a cruzadinha. Então, eu vou falar para vocês a dica e aí vocês mesmos vão completar aqui na cruzadinha, tá? Então, ó, número 1, de acordo com a história que a Ana Maria Machado contou. Praia dos Verões do narrador. Olha lá, Manguinhos. Então, o que você vai fazer? Ó, só vou fazer um para você ver. Você vai vir aqui e vai colocar. Ó, Manguinhos. Certo? 2. Primeira parte do nome de um conto cuja sua letra inicial é C. Um conto que ela contou lá. Currupaco.
curso de faculdade que Ana Maria escolheu após desistir de geografia? Letras. 4. Nome da coleção voltada para crianças. Recreio. Primeiro livro infantil da autora. Bento. Bento, que Bento é o frade, tá? 6. Curso escolhido por Ana Maria no primeiro vestibular. Geografia. A autora queria mesmo era ser pintora. E aí você vai completar, ok? Essas palavras aqui na página 173, que da cruzadinha. Beijo para vocês e até a nossa aula de matemática!